Olá, queridos irmãos, seja bem-vindo a mais um Dia a Dia com Deus. Eu quero hoje dar a você a receita para uma vida cristã saudável, madura, para uma vida cristã aprovada diante de Deus e para uma vida cristã vitoriosa. Essa mensagem vai ser continuação do que eu falei ontem. Ontem eu falei sobre obediência, mas hoje eu quero falar um pouco sobre o conhecimento. Eu tenho notado ao longo desses anos de vida e esses anos de ministério a quantidade de crentes ignorantes com relação à palavra de Deus. E para mim essa talvez seja a maior causa do fracasso dos cristãos e da igreja. Por mais que os pastores, pregadores, teólogos, missionários se desdobrem, se doem, se matem para ajudar o povo, conduzir o povo, orar, interceder pelo povo, auxiliar os membros e os irmãos nas suas fraquezas e suas necessidades. Se cada irmão individual não tiver sua parcela de responsabilidade, não nutrir uma vida de comunhão e um relacionamento com Deus e se aprofundar no conhecimento das Escrituras, da palavra de Deus, eu acho muito difícil esses cristãos terem resultados positivos, terem sucesso naquilo que estão empreendendo. Mas apesar dos apelos, das pregações, do ensino, apesar dessa vasta quantidade de recursos disponíveis, escola dominical, seminário de teologia, livros e a quantidade gigantesca de conteúdo online, as pessoas seguem na ignorância. Veja o que a palavra diz quanto a isso. O versículo mais claro é aquele que está em Oséias 4:6. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Outras traduções dizem: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Veja só, a ignorância aprisiona, o conhecimento liberta. E ele diz ali que não é a falta de dinheiro, de recursos, de membros, de posses, de exército, de soldados, de profetas. Não era isso que destruía Israel, mas a ignorância, a falta de conhecimento. Jesus também vai dizer: errais em não conhecer as Escrituras, pois elas testificam de mim. Pecas em não conhecer as Escrituras, Jesus diz. Deus falando ao povo de Israel no deserto, diz: essa palavra não é vã, antes é a vossa vida. Nós precisamos conhecer, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, está escrito em Oséias. Portanto, queridos irmãos, conversando com pessoas, quando você visita famílias, aconselha irmãos no gabinete, ou quando você participa de alguma comunhão que pode passar mais tempo, horas com os irmãos, nas conversas, nas declarações, nas amizades, na descontração, você percebe uma ignorância muito grande por parte dos irmãos. Os seus comentários e as suas declarações, bem como seus gestos, ou a postura que alguns adotam em determinadas situações, você vê como é sofrível o conhecimento. Você vê que as palavras proferidas, as atitudes tomadas, as reações que tem diante de alguma aflição, alguma adversidade, algum obstáculo, a maneira com que se portam e enfrentam suas batalhas, não é nada bíblico. Você não vê atitudes conforme a palavra ordena. Você não vê posturas bíblicas. Pessoas agindo, pensando, falando, reagindo, conforme a Escritura manda. Honrando a Deus, glorificando o nome dEle, tomando decisões à luz da palavra, dominando seus sentimentos, domando a sua língua, uma língua santa, uma língua quebrantada, uma língua cujo eu tenho domínio próprio, um vocabulário sadio, palavras temperadas com sal. As pessoas parecem que não entendem que existem mandamentos
para a língua, para as palavras. E não é qualquer indecência que pode sair da minha boca. As pessoas parece que não entendem que há mandamentos com relação ao meu vestuário, de modo que eu não posso me vestir com indecência, sensualidade. A palavra do Senhor tem mandamentos para o uso adequado do dinheiro. E parece que as pessoas não se importam com isso. Usam o dinheiro de qualquer forma, desonra a Deus com dívidas, com gastos exorbitantes, gastam mais do que ganham, compram coisas fúteis, sem importância, empreende errado. Meu Deus, a palavra tem mandamentos com relação ao meu trabalho, que tipo de trabalho escolher, como eu me importar no trabalho, como ser um profissional segundo a Bíblia. E as pessoas trabalham em qualquer empresa, do jeito que quer. Então, conhecendo, trafegando pelos corredores da igreja, falando com irmãos, aconselhando, visitando, discipulando, eu percebo essa profunda ignorância. Lá na carta de 1 João, que é um tratado da conversão verdadeira, 1 João está repleto de testes da conversão para saber quem é salvo ou não. Um dos testes é que o crente aplica cada conceito bíblico no seu viver diário. Isso é uma marca do verdadeiro salvo. Ele aplica que os mandamentos, por menor que sejam, em cada aspecto da sua vida, em cada detalhe da sua vida, é submetido às Escrituras. Então, eu quero convidar você. Vai ser difícil ajudar você, mesmo que ore, mesmo que gravamos vídeo, mesmo que ajude, mesmo que milagres aconteçam. Sem o conhecimento, você não vai poder se defender, não vai poder se santificar, não vai poder adorar a Deus da forma que Ele pediu, não vai poder honrar o Senhor Jesus Cristo, não vai poder vencer as tentações, não vai ter poder ensinar com qualidade seus filhos, não vai ter condição de discipular a esposa, de se portar de maneira digna nessa sociedade. Você precisa das Escrituras, precisa conhecer a Bíblia. Então essa é a grande causa. Talvez você esteja me ouvindo cheio de necessidades, cheio de problemas, precisa urgentemente de uma ação de Deus sobre a sua vida. Mas isso para quê? Para te aliviar uma dor, um fardo, uma luta temporária. Mas outras tantas virão, outros tantos problemas virão. E o essencial não é que essa coisa, que ela seja retirada da sua vida. É que você tenha recursos para lidar com isso. É que você tenha força, maturidade, santidade, pureza. E isso vem com o conhecimento da Bíblia. Você precisa urgentemente conhecer a Bíblia. Se eu te fazer algumas perguntas, você vai saber me responder? Qual a diferença de lei e graça? Fale nome de cor de pelo menos 3 profetas menores. Faça para mim aqui mostre para mim a diferença do reino do sul e o reino do norte. Quem eram as tribos que compunham o reino do sul? Quem eram as tribos que compunham o reino do norte? Fale para mim quais reis andaram com Deus e quais reis não andaram com Deus. Mostre para mim, fale um pouco para mim do livro de Obadias, ou talvez de Naum. Fale um pouquinho quais profetas profetizaram no reino do norte, quais profetas profetizaram no reino do sul. Cite pelo menos os 5 livros de cor de Moisés e o Pentateuco. Fale alguma coisa dos livros históricos ou dos poéticos. Como é que nós vamos conseguir vencer dessa forma? Quantos versículos você sabe de cor? Quais textos você pode recitar de cor? Você está entendendo? Precisamos urgentemente de voltar a estudo das Escrituras, de Gênesis e Apocalipse várias vezes, Gênesis, Apocalipse, até Jesus voltar. Isso fará de nós uma igreja como o Brasil jamais viu. Diziam de John Bunyan que se cortasse suas veias não saía sangue, saía versículos. Era um homem absorto, imergido na palavra de Deus. Que assim seja com você, que assim seja comigo, com todos que estão me ouvindo. A partir de agora, comece a ler, mesmo que devagar. Não passe um dia da sua Bíblia sem ler sistematicamente, sequencialmente a Bíblia. Vai fazer toda a diferença.
Deus abençoe, dá o seu like aí, por favor, se inscreva no canal Paulo Júnior Oficial e compartilhe a mensagem para o máximo de pessoas que você pode. Deus te abençoe e um forte abraço.